Você, você pode estar exatamente onde Deus quer que você esteja, mas você ainda não sabe disso. É interessante essa abordagem aí. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther. O livro de Esther é um livro da Bíblia que tem poucos capítulos, tem dez capítulos, mas é um livro interessante. Primeiro porque em nenhum desses capítulos está mencionado Deus, ou Deus mandou um profeta para falar sobre determinadas coisas. Em nenhum momento a gente vai ver isso. Mas ele oferece para a gente muitas lições práticas, muitas lições morais e, sobretudo, lições espirituais. Eu não vou ler aqui, eu vou dar um contexto geral do livro, mas eu vou apresentar para nós aqui essas lições práticas aí, espirituais que esse livro oferece. É uma coisa bem interessante, porque é no teu dia a dia que você vai usar isso, entendeu? Então vamos dar um contexto. Bom, havia um rei ali, era um rei chamado Assuero, que ele toda essa história ela se passa na cidadela de Suzã, aonde que era? No Irã. Ele era o Império Persa que ia lá desde a Etiópia até a Índia e a coisa acontecia ali. E esse rei, então a Bíblia, o livro começa com o rei dando uma festa, uma festinha básica que durava 180 dias. E por conta das suas vitórias, etc., o rei estava dando um banquete. Esse banquete levava 180 dias. Você imagina você todo dia ir lá e comer, beber à vontade. E a Bíblia fala que ele que era para os convidados comerem e beberem à vontade mesmo. Muito bem. Lá pelas tantas ele já estava meio alto, né, tinha tomado, aí ele resolveu apresentar a rainha, chamava-se Vaste, para o pessoal, para os amigos dele. Aí ele mandou chamar, oh, vem aqui a Rainha Vasco que eu quero apresentar para a turma. Disse que ele já estava meio alto, e essa Rainha Vasco, a Bíblia fala que ela era muito bonita e muito formosa. A mulher devia ser realmente muito bonita tal. E ela se recusou a ir. Não vou. Bom, o rei ficou chateado com isso tal, e aí falou, bom, e agora? Chamou os conselheiros, o que eu faço? Chamei minha rainha, ela não quis vir. Aí os caras ponderaram sobre a questão e falaram assim, olha, a rainha, ela não só ofendeu o rei, mas ela ofendeu a todos os homens da cidadela aqui de Suzã. Por quê? Porque as mulheres vão agora se dar o direito de não quererem mais consentirem com os pedidos dos maridos, né? E isso é ruim. Então o rei tem que tomar uma providência, tem que destituí-la da rainha. E aí o rei pegou e destituiu a rainha Vaste de ser rainha. E aí falaram, olha, então vamos juntar algumas 10 mulheres bonitas, formosas e virgens, e vamos fazer um tratamento delas e depois vamos apresentar ao rei. Aqui o rei se agradar, vai virar rainha. Muito bem. Pegaram então 10 mulheres virgens ali e tal, da cidadela de Suzã, e uma dessas mulheres era a Esther, cujo nome é este livro aqui que a gente está falando, né? Então, a Esther, quem ela era? Ela não tinha pais, não tinha pai e mãe, e um meio que primo dela, primo do pai, tal, tio, adotou essa menina, essa moça. Esse judeu chamava-se Mordecai. Eles eram judeus, eram da linhagem ali de Benjamim, e ele adotou e a Bíblia diz que ela também era muito bonita e muito formosa, né? E, bom, enfim, eles ela foi uma das escolhidas para passar por esse tratamento de beleza, né? E aí era um tratamentozinho básico também que durava apenas um ano. Era 6 meses, se banhava lá de mirra, aloés, aquelas coisas, e depois 6 meses com perfumes, tomando banho de perfumes e tal. Isso tudo para se apresentar para o rei, né? Muito bem.
ela foi também. E ela, a Bíblia diz aí já alguma coisa assim interessante, né? Que o cara que tomava conta dessas meninas, dessas mulheres, se agradou dela. Por que se agradou dela? Porque ela não tinha só beleza externa, formosura. Ela tinha, a Bíblia não conta em detalhes, mas ela devia ser uma pessoa graciosa, uma pessoa bondosa e não arrogante, né? Hoje a gente vê algumas mulheres que são belas, bonitas, mas são arrogantes, né? Fala assim, não, eu com a minha beleza eu passo em cima de todo mundo. Ela não, ela devia ser, ela cativava as pessoas. Muito bem, foi lá seu tratamento e tal, teve lá depois de um ano. E nesse tempo todo, esse judeu Mordecai, ele ficava na porta do palácio, porque ele queria saber a informação dela. Ou a Esther está bem, não está bem. Então ela tinha lá, tinha uma equipe para cuidar das moças, né? E um cara dessa equipe passava informação para o Mordecai, falando, não, ela está bem, está tudo bem e tal. Paralelamente a isso, vamos pegar aqui, dar um ponto nessa história, um pouquinho, né, antes dela se apresentar para o rei, e tinha um oficial, que era o Ramã, e era um cara que o rei prezava muito, e ele honrava esse cara mais do que todos os príncipes ali daquela região, daquela cidadela. E muito bem, todo mundo, quando via o Ramã, eles se prostravam. O cara saía do palácio, todo mundo lá fazia uma reverência para ele, se prostrava mesmo, é, por conta do que o rei tinha honrado ele, né? Muito bem. Só que Mordecai ficava todo dia na porta do palácio, esperando notícia lá da Esther. E ele não se dobrava, ele não se prostrava diante do judeu, do Ramã. Por quê? Porque ele era judeu. E o judeu não se prostrava para ninguém, exceto para Deus, que é o que a gente deve fazer. A gente não deve se curvar para ninguém. Eu lembro que uma época meu filho queria fazer artes marciais. Eu cheguei a fazer numa época que eu não era convertido, e a gente tinha que entrar lá no lugar onde a gente ia praticar os exercícios, e a gente tinha que se prostrar diante do mestre lá, né? Se prostrar mesmo, fazer reverência tal, de um retrato na parede. E eu falava para ele, isso não é certo, né? A gente tem que se prostrar diante de Deus, puro. Então só, você pode até respeitar as pessoas, mas não se prostrar diante delas, né? Bom, mas enfim. E o Ramã ficava louco da vida, porque o tal do Mordecai não se prostrava diante dele, né? Quer dizer, todo mundo se prostrava só por causa de um cara. O cara não ficava louco da vida tal. Aí esse Ramã descobriu, porque foi informado, né, que o Mordecai era judeu. E como o Mordecai estava na porta do palácio todos os dias esperando notícias da Esther, ele descobriu uma conspiração contra o rei. E foi lá e mandou o cara que trazia informação para ele da Esther, falou assim, olha, o fulano de tal e o fulano de tal vão fazer uma conspiração que querem matar o rei. E aí foi lá, foram investigar e realmente descobriram que isso era verdade. E esses caras foram mortos então, e isso era escrito num livro de feitos para o rei, né? Era um livro que eles tinham, tipo um diário que foi lá, olha, tal dia aconteceu isso, isso, isso. Muito bem. Aí veio a escolha das meninas, qual das mulheres ali que tinham feito aqueles tratamentos o rei ia se agradar. E ele se agradou de quem? Da Esther. Então a Esther virou rainha, se tornou a rainha Esther. Muito bem, mas ela nunca falou que ela era judia. Ela não mencionou qual era o povo dela, nem nada. E vida que segue, né? Foi seguindo a vida tal, e paralelamente o rei sempre honrando ao Ramã. Até que um dia falaram para o Ramã que o Mordecai era judeu. Aí Ramã falou assim: pô, eu tive uma ideia. Eu vou exterminar todos os judeus. Já ouviram essa história antes ou não? Vou exterminar todos os judeus.
E aí chegou no rei e falou, olha, rei, tem um povo aqui, que é os judeus. O rei acho que nem sabia que existia esse povo, né? Tem um povo judeu que eles não se dobram aos teus mandos e pode ser que eles não queiram pagar impostos, então eu vou exterminar com todos eles e ainda vou dar tantos dinheiro lá para quem conseguir fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. E aí, a Esther não estava sabendo, mas aí o rei falou: Meu, vai lá, faz o que você quiser. Tirou o anel, que era um anel que selava as coisas, né? E falou: Ó, tá aqui, faz o que você achar que você tem que fazer, e eu aprovo. O meu anel, você vai lá, sela lá, coloca naquele selo lá e acabou. E já foi feito um decreto dos medos e persas. E eles tinham uma lei que todo decreto dos medos e persas não se podia revogar. Uma vez que você fez o decreto, não pode voltar atrás. Então, e o Ramã, cheio de onda lá, o rei fazia mil e uma coisas para ele, e conta assim que o Ramã ia para casa, chamava a mulher, os filhos e os amigos e ficava contando, olha, eu fiquei imaginando a arrogância, né? Ficava contando os grandes feitos que o rei tinha feito para ele, que não sei o que, não sei o que lá. Certo dia, então, bom, então já tinha sido esse decreto, tal, tal, tal. Certo dia, o rei teve uma insônia. Ele teve uma insônia, não conseguia dormir. Aí ele pegou lá o livro lá dos grandes feitos e leu que o tal do Mordecai tinha descoberto aquela conspiração e tal. Aí Ramã estava entrando no palácio e aí o rei Xerxes, o Assuero, né? Xerxes, era chamado de Xerxes também, falou assim: Ô Ramã, vem cá, o que a gente faz para um homem que o rei quer honrar? Aí Ramã já pensou para ele assim: pô, é para mim, né? O cara quer me honrar. Aí Ramã pegou e falou: olha, o rei deve vestir com as suas vestes do rei, colocar coroa na cabeça, pôr no cavalo do rei e passear na cidade com alguém gritando ao lado, assim que se faz ao homem cujo rei quer honrar. Aí o rei virou e falou assim: ó, seguinte, faz isso pro Mordecai, porque ele descobriu uma conspiração. Nossa, o cara ficou passado. E teve que fazer isso. Só que o decreto tinha saído. E aí Mordecai falou para Esther, falou, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Você tem que falar para o rei isso aí. Aí, só que naquela época era assim, a pessoa não podia entrar lá e falar assim, ô rei, dá licença, quero falar com você? Não. Ela tinha que chegar, primeiro que o rei tinha que chamar. Se a pessoa fosse falar com o rei sem ser convidada, certamente ela seria morta, a menos que o rei estendesse lá o cetro de ouro e a pessoa tocasse naquele cetro de ouro. Mas era muito raro isso, né? Quer dizer, pessoa, alguém que queria falar com ele era morto, né? E Mordecai falou isso para a rainha Esther, falou, olha, o Ramã quer exterminar o nosso povo. Você tem que falar com o rei. Ela falou, como que eu vou falar com o rei? O rei faz 30 dias que não me chama. Eu posso ser morta. Aí Mordecai falou para ela, olha, pode ser que para isso você tenha sido, tenha se tornado rainha. Você não sabe, é o que a gente, aquela pergunta, aquela coisa, aquela declaração que eu fiz logo no começo. Você não sabe por que Deus te pôs ali. Talvez tenha sido por isso. Aí ela pegou e tomou coragem. Ela falou: Bom, eu vou fazer isso, mas antes eu quero que vocês orem, façam 3 dias de jejum e oração e peçam por mim, porque eu vou lá. Se morrer, morri. Olha que coragem que a moça teve de fazer isso. Foi lá, aí ela faz uma trampa. Aí o rei aceitou, estendeu o cetro de ouro, ela foi lá, foi chamar. Aí ela falou: O que você quer, ô, rainha Esther? Até metade do reino, se você pedir, eu te dou. Aí ela falou: Não, eu quero que você, rei, e o Ramã venham num banquete.
Aí o rei voltou para casa e falou: pô, até a rainha Esther me chamou para um banquete, só me chamou a mim, o rei. Olha como eu sou importante, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, tal, tal. Mandou fazer uma forca para enforcar Mordecai, porque ele era judeu, o decreto já tinha sido disparado. E aí o rei falou: pede aí, o rainha. Falou: não, eu quero que vocês venham num banquete novamente amanhã, que eu vou oferecer para o rei. Oh, que legal, vamos lá amanhã de novo e tal. Chegaram lá, aí ela pegou e abriu o jogo. O rei falou: peça, rainha, o que, que você quer que eu faça para você? Até metade do reino, se você quiser, eu te dou. Ela falou: não, é que o Ramã é um homem mau e ele quer exterminar o meu povo, que são judeus. E se fosse para sermos escravos, tudo bem, eu não faria nada. Mas, como que é para matar eles, eu estou pedindo para interceder pelo meu povo e pela minha vida. Aí o Ramã ficou apavorado, falou: não, nossa, tal. E aí ela devia estar sentada num divã, assim, né? Como sentam as rainhas que a gente vê naqueles filmes. O rei levantou, ficou passado, e aí Ramã pulou em cima dela, se ajoelhou perto dela. Ele olhou e viu Ramã em cima da rainha Esther e falou: pô, o cara quer pegar a minha mulher. Ele, meio que é isso que dá a entender na Bíblia. Aí chamou os guardas, pegaram Ramã e enforcaram Ramã na forca que ele tinha feito para o Mordecai. E aí chamou Mordecai, colocou Mordecai num cargo lá de confiança do rei, né? Porque ele tinha salvado a vida do rei já. E aí a rainha Esther falou: olha, revoga isso, né? Aí o rei falou: não, o decreto de Medos e Persas não se pode revogar. O que eu vou fazer é o seguinte: é um outro decreto falando para todos os judeus se defenderem, matarem aqueles que querem matá-los e pegar os despojos de todos esses caras aí. Quer dizer, o teu vizinho vai querer me matar, eu vou lá, mato ele, entro na casa dele e pego tudo que é dele para mim. Enfim, o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Os judeus foram lá, mataram todos aqueles que queriam matá-los, mas não, a Bíblia diz várias vezes, não tocaram nos despojos. E aí, o Ramã e os seus filhos foram todos enforcados e acabou essa história aí. E agora a gente vai ver o que a gente pode ter de aplicação para isso. Interessante, né? Um, um, uma menina lá judia esquecida que se torna a rainha, a mulher mais poderosa da cidadela de Suzã. Um cara que quis exterminar os judeus. E tem uma coisa, né? Eles chamaram de Purim, que é hoje, até hoje os judeus têm essa festa, Purim, que tipo jogaram sortes, né? Quer dizer, escolheram quem iam matar, né? Os caras lá, os persas, vamos escolher quem nós vamos matar aqui. É como se fosse uma loteria, né? E hoje, até hoje, os judeus têm uma época do ano que eles comemoram essa festa de Purim. Então, olha o que aconteceu, né? Foi uma notícia trágica, foi um momento de tensão, onde tiveram algumas decisões, e no fim acabou que eles festejavam, então eles davam. Essa festa consiste em dar presentes às pessoas e ajudar quem tem necessidade, né? A festa de Purim, eu nunca participei, não conheço alguém que participou dessa festa, conheço alguns judeus, mas nunca tive. Agora eu tenho a curiosidade de perguntar como que acontece essa festa aí. Então, eles saem na rua, ajudam quem precisa, eles dão presentes, trocam presentes uns com os outros. Muito interessante isso. Em nenhum momento Deus é mencionado, mas a gente vê claramente as providências de Deus nessa questão aí, né? Então, o que que a gente pode ter como aplicação? Deus, nosso Deus, ele é soberano, ele age mesmo quando está em silêncio. Ele age mesmo quando você pensa que ele está ausente, né? Então, ele move
as peças da história. Ele vai movendo. Ele fala assim: bom, vou botar essa rainha aqui, vou destruir o plano desse Ramã malvado, vou matar ele e a família, porque senão ia dar continuidade. Ele move, Deus vai movendo, né? Vou promover Mordecai, porque Mordecai, depois da Bíblia, o livro de Esther, fala que ele se tornou um cara tipo o Ramã, só que com outra mentalidade, né? Com outro caráter, com outros valores no coração, né? Então, isso é uma das lições, né, que a gente pode entender. Por mais que você, às vezes, não sinta Deus, não veja Deus atuando na sua vida, pode ter certeza que ele age mesmo quando ele não está sendo visto, né? Uma outra coisa, e é assim, né? Ele está no controle, ele é soberano, ele controla todas as coisas, todas as coisas. Coragem. A rainha, ela teve coragem para cumprir o propósito dela, porque ela poderia ser morta. Pensa bem, a gente lendo esse texto aqui, é um texto tranquilo. Vou ler para vocês, está no capítulo 4, versículo 16. Vai, ela falando lá para Mordecai, vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Era contra a lei na presença do rei, se você não fosse chamado. Se for preciso morrer, morrerei. Olha que coisa fantástica, né? Vamos colocar na mão de Deus coragem e fé. O que é a fé? Que Deus vai fazer com que ela não seja morta? Não, não, não é isso. A fé é assim: o que Deus fizer tá bom. Eu vou ter a coragem de chegar no rei e o que Deus quiser para mim naquele momento vai ser. Se eu tiver que morrer, vou morrer. Incrível, né? Essa posição da rainha Esther, né? Então, isso aí, a coragem e a fé são coisas essenciais para você cumprir uma missão que Deus te deu. E aí, lá no versículo 14, olha que interessante, né? Este, depois, se te calares, isso é Mordecai falando para Esther, porque ela tava refutando, pô, mas você quer que eu vá lá no rei? Falar com ele? Ele falou, Aí Mordecai fala para ela assim, ó, pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que fostes conduzida à realeza? Olha lá, quem sabe se não foi para este momento que fostes conduzida? Então, é tipo assim, para um tempo como este, né? Então, as nossas posições, onde a gente está, os nossos dons que a gente deve exercer e as oportunidades não são acidentais, não são. Porque é cristão, né? Aquele que é cristão, vou falar de mim aqui, né? Às vezes a gente tem alguns vocabulários que a gente usa, né? Boa sorte, pô, que azar, tal, não sei o quê. Mas o cristão, eu não vivo, não acho que sorte e azar sejam palavras que sirvam para mim. Eu nunca tive sorte, eu nunca tive azar, né? Às vezes a gente fala assim para, quer jogar não sei aonde aí? Vamos jogar. Aí eu falo assim, pô, eu não ganho nem no par o ímpar, né? Eu brinco assim com as pessoas. Mas um cristão tem uma vida com propósito. Deus põe ele em determinadas situações para cumprir um propósito de Deus. Então não existe sorte. Tive uma sorte danada, hein? Tive um azar de tal. Não, não existe isso. Eu não entendo que eu tenho sorte ou que eu tenho azar. Eu estou nos lugares para cumprir os propósitos de Deus. Então é isso que a gente deve se lembrar. Isso é uma aplicação muito forte para nós. Né? Que nem ele fala aqui, ó.
Quem sabe se não foi para este momento que fosse conduzida à realeza. Às vezes, você está em determinados lugares, você fala, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Tá dando tudo errado, tudo. Não sei, Deus tem um propósito para você. E enquanto você não cumprir aquele propósito de Deus, você pode ter certeza que você vai continuar naquele lugar. Até a hora que Deus falar assim, bom, legal, já cumpri o meu propósito aqui, vou te tirar daqui, vou te colocar aqui. Uma época eu fiquei desempregado. E assim, a gente está numa certa idade, né? Não era mais mocinho, mais jovem, né? Eu era já uma certa idade, já tinha passado dos 50 anos, não conseguia arrumar emprego, estava difícil. Eu recebia conselhos, né, das pessoas, né, até dos meus filhos, né? Pô, pai, você tem que mandar currículo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Eu sei que eu fiz um vídeo no, não sei se foi no Instagram, acho que foi no Instagram. Eu fiz um vídeo que viralizou. Milhares de pessoas, mas milhares, milhares de pessoas viram aquele vídeo. Foi uma coisa bem diferente. Eu não mandei currículo, eu cheguei, botei num vídeo, falei da minha situação, falei das minhas qualificações, das minhas expertises, da minha experiência. Foi um vídeo curto, foi uns 2 minutos. Mas olha, viralizou aquilo, milhares de pessoas viram, milhares, centenas de pessoas entraram em contato comigo querendo me ajudar. Aí uns falavam assim, cara, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que fazer o curso A, B, C e D. Você tem que fazer aquilo, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Olha, sabe qual foi o resultado dessas centenas de pessoas que entraram em contato comigo? Zero. Foi zero. E eu sempre coloquei, eu colocava para os meus filhos, falava assim, olha, gente, eu creio que a hora que Deus quiser que eu arrume alguma coisa, e onde Ele quiser que eu vá trabalhar, é Ele que vai providenciar. Eu não tenho mais capacidade para isso. Não tenho, sinceramente, eu não tenho. Todas as minhas forças estão depositadas na mão de Deus. Deus sabia da minha situação financeira, Deus sabia da minha condição de querer voltar a trabalhar, da minha energia de querer voltar a trabalhar. E olha, centenas de pessoas tentaram me ajudar. Sou muito grato por essas pessoas. Fiquei até amigos de alguns, que a gente mantém contato algumas vezes aí pela internet da vida, mas não arrumei emprego em nenhum lugar. Aí um dia, toco o telefone, era um conhecido meu, falou, pô, cara, como é que você tá? E tal, tal. E eu arrumei um emprego. Tá bom? E assim, e outra, nem tinha mandado currículo para essa pessoa, nem tinha falado nada, não falei nada, mas essa pessoa me entrou em contato comigo e eu arrumei um emprego. Tá bom? É assim que funciona. Então, às vezes, você vai estar em alguns lugares que você não vai entender por quê, mas é Deus que pôs você lá. É Deus que te colocou lá. Outra coisa é o poder da intercessão, né? Aqui nesse versículo que a gente leu aqui, ó, vai no capítulo 4, versículo 16, vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim, a rainha Esther falando. Não comais nem bebais por 3 dias. Ela tinha outro nome também, né? Radassa. Às vezes você vai ouvir falar, pô, mas eu não conheço a rainha Esther. Ah, mas é Radassa, é o mesmo nome. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então, o poder da intercessão, gente, é muito forte. Isso é muito forte, né? E a questão do jejum é assim. Hoje, aqui vou abrir um parênteses. Muitas pessoas fazem jejuam de forma diferente, né? Ah, vou fazer jejum de refrigerante. Ah, vou fazer jejum de doce. Não, não tem essa. Jejum é você não comer e não beber mesmo, né? É esse que é o verdadeiro jejum que a Bíblia coloca aqui. Mas, às vezes tem gente que fala assim, ah, não vou incomodar Deus com isso. É só uma coisinha de... Gente, às vezes eu vou cozinhar, vou fazer um prato. É uma coisa simples, é uma coisa simples, é uma coisa às vezes trivial, mas eu peço orientação de Deus.
porque eu quero servir meus convidados, ainda que seja minha família, minha mulher, meu filho, minha nora, meu genro, minha filha. Pô, eu quero que seja um momento agradável ali de comunhão e que eles possam degustar de um prato delicioso. Eu oro. Às vezes eu vou fazer algum serviço em casa, vou trocar um sifão. Essa semana mesmo tive que trocar um sifão. Eu oro. Eu não sei se alguns aqui já trocaram sifão na vida, mas você já pensou, você está trocando sifão num dia que está tudo fechado, embora hoje há lojas, mega lojas aí que ficam abertas de domingo, mas você fala, pô, tem que sair daqui e comprar. Não, eu oro para qualquer coisa você pode pedir orientação de Deus. Né? Então, olha quanta lição que a gente tira desse livro, lições espirituais, lições práticas, né? Lições morais. Né? Olha que coisa, um livro pequeno, mas tem tanto ensinamento. E eu aconselho que vocês possam ler esse livro. É um livro bem gostoso de ler. A gente fala, ah, não, vou ler a Bíblia, não entendo nada, foi escrito numa língua. Caramba, você lê esse livro aqui, são 10 capítulos. São, quer ver, ó? Quer ver, eu vou até, ó, uma, duas, três, quatro, quatro folhas, 4 páginas, não, 4 folhas, né? 8 páginas você lê. É um livro fantástico você ler esse livro de Esther aí. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Primeira conclusão que a gente tem, que a gente pode confiar na providência de Deus. Deus não está dormindo, embora ele não apareça aqui, não vê um profeta falando, olha, isso vai acontecer, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. É, Deus está tomando conta da gente, Ele tem as suas providências, Ele não falha, os seus desígnios não falham, né? Outra coisa, né? Ter coragem diante do propósito que você está. Às vezes você está numa empresa, você está num emprego, você está num rol de amigos, você tem que ter coragem para você fazer determinadas coisas e colocar na mão de Deus, né? Colocar na mão de Deus para que Ele conduza a sua vida para onde Ele quer que você vá. É a coragem e a fé que a rainha Esther teve, né? Outra coisa é lembrar de novo aqui, né? Lembrar que cada um de nós pode estar exatamente aonde Deus quer que você esteja. Né? Que nem você, ele falou, quem sabe se não foi para essa finalidade que você foi colocada à realeza. Então pensa sempre nisso. Às vezes a gente murmura, putz, não, esse emprego, que chato, eu não aguento mais, isso aqui e tal, e eu não aguento mais ir lá, né? Gente, olha para um outro prisma. Fala assim, pô, Deus me colocou aqui por uma razão. Qual será a razão que Deus me colocou aqui? Às vezes para você dar um testemunho, às vezes para você pregar a palavra. Ah, eu sou bom de evangelização, eu não conheço muito da Bíblia, mas eu tenho muita fé em Deus. Pô, de repente, a sua conduta, olha a conduta desse Mordecai aí. Às vezes as suas atitudes diante de um colega, diante de um chefe, diante de um subalterno que você tem, que você às vezes está num cargo de liderança, pô, vai fazer com que as pessoas olhem. Eu tenho uma experiência numa empresa que eu trabalhei, que tinha um diretor, não era o meu diretor, mas ele era um cara muito legal, eu gostava muito dele. Se esse cara, ele era um cara carismático, né? Era um líder nato, né? Ele cativava as pessoas. Só que ele era um cara esotérico demais, né? Às vezes eu entrava na sala dele para conversar sobre algum assunto, e ele gostava de conversar comigo e tal, mas eu me sentia até mal de tanta coisa que tinha na sala do cara, tudo de esoterismo, cristal, tinha não sei o que, pedra, tinha umas imagens lá que dava até medo de olhar, umas carrancas e tal. Ele era um cara tão carismático que as pessoas no entorno dele, a secretária, a subsecretária, o ajudante, o office boy que servia só ele e tal, os caras usavam as mesmas coisas. Você entendeu? Porque o cara era carismático, ele passava aquilo para as pessoas, a pessoa falava assim, pô,
Se esse cara, com um cara tão legal, isso tudo serve para ele, vai servir para mim também. Então, às vezes, quer dizer, ele era um cara assim, eu ficava imaginando, toda vez eu falei, puxa, se esse cara fosse cristão, quantas pessoas ele iria influenciar? E às vezes é assim que você tem que ser, né? Às vezes você tem que ser. Eu cheguei até a falar de Deus algumas vezes para ele, assim, em conversas quando não eram de serviço, ele gostava de conversar comigo, mas foi assim, a palavra de Deus nunca volta vazia, não sei o que vai virar. Daqui para frente, não sei se virou alguma coisa. Faz muitos anos que eu não tenho contato com essa pessoa, nem sei dele. Mas, às vezes você é colocado num lugar para influenciar pessoas à sua volta. Então, não murmura, não blasfema aonde você está. Pensa sempre que você está lá por um propósito, né? E, para a gente terminar aqui, que é como a gente começou, Deus não aparece, não é visto, não é falado em nenhum momento aqui, mas, com certeza, Ele ele está movendo as peças para cumprir os seus propósitos. Tá bom? Espero que vocês possam aplicar essas lições que a gente viu aqui hoje, e aqueles que me escutam e que ainda não entregaram sua vida ao nosso Senhor, eu peço que Deus possa quebrantar os seus corações para que vocês venham pertencer a essa família maravilhosa. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu agradeço por vocês. Amém.